Falar com Deus, são 9 horas e mais 43 minutos, está na hora de fatos relevantes. Fatos relevantes. Pessoal, hoje em Fatos Relevantes nós vamos falar sobre, vamos falar francamente, de pais para filhos contra o consumismo, né? Afinal, nós temos que ensinar as crianças no caminho que devem andar e ensinar também sobre o consumismo para que as crianças, quando crescerem, elas tenham paz, né? Elas não fiquem assim tão aperreadas como nós, né? Às vezes a gente fica pensando, se eu tivesse essas instruções, minha vida seria bem melhor, né? Mas é assim, a gente acaba aprendendo com o tempo, com a maturidade. Então, a importância dos pais ensinarem seus filhos a valorizarem o que têm. Isso é de fato muito importante. Então, festas de fim de ano, né? O ano terminou agora e começou outro. Então, geralmente nessas festas de fim de ano, que chegaram e que sempre chegam, né? Sempre vão chegar. Infelizmente, a sociedade enfatiza mais a troca de bens materiais do que o verdadeiro sentido das festas. Por exemplo, no Natal, tem aquele consumismo, aquela coisa toda. Então, como educar os nossos filhos contra o consumismo? Nessa e em outras épocas do ano, evitar que os nossos filhos saiam por aí gastando demais. Sem dúvida, o primeiro passo é os adultos serem exemplos genuínos. Né? Exemplo genuíno. Não dá para você ensinar uma coisa que você mesmo não faz, né? Aí é terrível, não tem como. Então como é que os meninos vão aprender se tu mesmo não dá exemplo? Hã? Tu deixa de ser ordinário? Tu deixa de ser ordinário. Ensina no caminho que deve andar. No caminho, né? O caminho não. Então, tá bom, já chega de risada. Então, os exemplos, sem dúvida, o primeiro passo é que os adultos serem exemplos genuínos. Pais consumistas, sem perceber, eles transmitem aos filhos a busca da famosa felicidade, né? Comprando coisas e gastando. Afinal, a aquisição de objetos propicia mesmo prazer, né? Não acredito. Aí os filhos estão observando aquilo ali, né? A aquisição de objetos. Mas será que tu precisa mesmo dessas coisas nesse momento? Será que não dá para esperar mais um pouquinho? Então, nossos filhos estão de olho nisso, entendeu? Se nós não damos exemplo, como é que nós vamos querer exigir exemplo deles, né? Então, por isso, examine-se primeiro a você mesmo. E se estiver passando dos limites, seja honesto, propondo uma mudança no seu lar inteiro. Converse com seus filhos, exponha situações, mostrando os erros das pessoas, os erros de valorizarem mais o ter do que o ser. O ter do que o ser. Já na infância, então, essa aceitação em um determinado grupo, às vezes, está ligada à posse. Então, ensine seus filhos a criticarem isso e a não buscarem ser aceitos e se valorize pelo que tem, pelo que são. Não é pelo que tem, mas é pelo que são. Então, sim, seu filho, que você deve valorizar as pessoas, não pelo que elas têm, mas pelo que elas são, né? Pelo que elas são, pelo que elas representam. Então, isso é importante, a gente ensinar os nossos filhos desde já. Explique a diferença entre o preço e o valor das coisas. Explique para ele o que é barato, o que é caro, o que vale a pena. Então, o valor vai além e representa o sacrifício para consegui-lo, né? Para conseguir as coisas. É importante você ensinar seu filho a poupar desde já. Desde pequeno, dê um cofrinho para os seus filhos, para ele guardando ali as moedinhas, para poder comprar um brinquedo, comprar um bombom, entendeu? As crianças gostam disso e com isso elas vão aprendendo que é poupando que a gente conquista as coisas. Que a gente tem que sacrificar um pouco para poder conseguir algo, né? Entendeu? Então é interessante
fazer algumas metas com eles, porque, por exemplo, se você arrumar o seu quarto todos os dias, eu compro aquele brinquedo que você quer. Então eles aprenderão que para conseguirem o que querem é preciso trabalhar. E isso faz com que dê valor à vida, né? Faz com que eles valorizem as coisas. E isso faz com que dê mais valor. Então determine um valor fixo, por exemplo, do que ele pode gastar por mês, escolha a quantia e se dará se dará na mão dele ou você mesmo administrar. Como eu já falei aqui, pode dar um cofrinho lá para a criança ir guardando dinheiro, né? Arrecadando para comprar alguma coisa, levando em consideração a necessidade e a capacidade e também a maturidade do seu filho. Maturidade do seu filho. Assim você desenvolverá responsabilidade ao se programar. Então, fazer as suas escolhas, assumir as consequências dela, ensine a importância de poupar. As crianças, né, são muito imediatistas. Mostre para elas que é importante pensar no amanhã, guardar uma parte do dinheiro para o futuro, para futuras emergências e imprevistos. Ensine também a gratidão. Gratidão se ensina na teoria e não só na prática, né? Ela deve ser ensinada não só na teoria, mas também na prática. Ore sempre agradecendo e pregue sobre a importância da gratidão a Deus por cada detalhe. Na hora de almoçar, ore com seus filhos. Na hora de jantar, ore com seus filhos. Agradeça a Deus pelo pão. Ensine eles a agradecer a Deus pelo pão. Ensine eles a agradecer pelas roupas que vestem, pelos calçados que calcem. Ensine seus filhos a ser gratos, né? Ser gratos a Deus. A olharem e valorizarem mais o que tem do que falta. Entendeu? E certamente você estará construindo um belo amanhã para os seus filhos. Isto é fatos relevantes. Fatos relevantes.